Olá, seja bem-vindo ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Seja bem-vindo a este espaço de análise literária, porque em um país em que a FUNAI, o órgão oficial de representação dos povos indígenas, está acusando índios de difamar o governo, a gente precisa de um espaço de refúgio, de arte, de literatura. Esse governo federal é o desgoverno das inversões de valores. E é isso que dá a eleger quem faz armas com as mãos. Mesmo que não tivesse acontecido pandemia, alguém que faz armas com as mãos está comprometido com a morte. De arma só sai morte, ferimento, dor. Da próxima vez em que tiver uma oportunidade de votar, por favor, pense nisso e vote pela vida. Dê preferência a alguém que pelo menos pareça que vai investir em educação. Essa última semana foi cheia de notícia ruim. Além da pandemia e de o Brasil ter passado de 420 mil mortes e do medo que a gente vive, tivemos a perda do ator Paulo Gustavo, aviões despejando agrotóxico em crianças em região de disputa de terra no Maranhão e no Pará, ataque à creche em Santa Catarina com morte de crianças e professoras e chacina no bairro Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Só buscando refúgio na literatura e nas artes para suportar essa realidade mesmo. Mas vamos que vamos. Este vai ser a sexta parte da leitura comentada de O Cortiço, de Aloísio Azevedo. No último episódio, vimos que Leone, uma prostituta de luxo, é amiga de todos no cortiço, cria a filha do policial Alexandre e sua esposa, Augusta, e tem carinho especial por Pombinha, a menina de 18 anos que está esperando menstruar para casar e que é a princesa da habitação popular, escreve cartas para os trabalhadores, faz o rol da roupa para as lavadeiras. Vimos que João Romão está com inveja do vizinho, Miranda, que conseguiu um título de barão. A leitura terminou com uma briga entre o namorado de Rita Baiana, Firmo, e o português Jerônimo, que leva uma navalhada. Jerônimo ataca com um varapau minhoto, que é uma arma de combate portuguesa, feita de um pau comprido. E essa é a segunda vez que a narrativa cita esses instrumentos de briga com pau. A outra vez foi o porrete de Petrópolis, os capoeiras. Um incêndio feito pela bruxa começa na casa em que Marciana morava com a filha, Florinda, bem na hora em que a polícia estava invadindo o cortiço. Florinda foge dos maus tratos da mãe quando descobre que ela está grávida, e Marciana enlouquece, é despejada por João Romão e vai presa como mendiga. Estou mais ou menos na metade do romance. Vamos à leitura? Capítulo 11. A bruxa, por influência sugestiva da loucura de Marciana, piorou do juízo e tentou incendiar o cortiço. Enquanto os companheiros o defendiam a unhas e dentes, ela, com todo o disfarce, carregava palha e sarrafos para o número 12 e preparava uma fogueira. Felizmente acudiram a tempo, mas as consequências foram do mesmo modo desastrosas, porque muitas outras casinhas, escapando como aquela ao fogo, não escaparam à devastação da polícia. Algumas ficaram completamente assoladas. E a coisa seria ainda mais feia se não viera o providencial aguaceiro apagar também o outro incêndio ainda pior, que de parte a parte lavrara nos ânimos. A polícia retirou-se sem levar nenhum preso. A Irum iriam todos à estação, Deus te livre. Demais para quê? O que ela queria fazer, fez. Estava satisfeita. A
Apesar do empenho de João Romão, ninguém conseguiu descobrir o autor da sinistra tentativa, e só muito tarde cada qual cuidou de pregar olho, depois de reacomodar, entre plangentes lamentações, o que se salvou do destroço. O tempo levantou de novo à meia-noite. Ao romper da aurora, já muita gente estava de pé, e o vendeiro passava uma revista minuciosa no pátio, avaliando e carpindo, inconsolável e furioso o seu prejuízo. De vez em quando soltava uma praga. Além do que escangalharam os urbanos dentro das casas, havia muita tina partida, muito giral quebrado, lampiões em fanicos, hortas e cercas arrasadas. O portão da frente e a tabuleta foram reduzidos a lenha. João Romão meditava para cobrir o dano, carregar um imposto sobre os moradores da estalagem, aumentando-lhes o aluguel dos cômodos e o preço dos gêneros. Viu-se numa dobadoura durante o dia inteiro. Desde pela manhã dera logo as providências para que tudo voltasse aos seus eixos o mais depressa possível. Mandou buscar novas tinas, fabricar novos jiraus e consertar os quebrados. Pôs gente a remendar o portão e a tabuleta. Ao meio-dia teve de comparecer à presença do subdelegado na secretaria da polícia. Foi mesmo em mangas de camisa e sem meias. Muitos do cortiço o acompanharam, quer por espírito de camaradagem, quer por simples curiosidade. Uma verdadeira patuscada esse passeio à cidade. Parecia uma romaria. Algumas mulheres levaram seus pequenitos ao colo. Um magote de italianos ia à frente, macarroneando a fumar cachimbo. Alguns cantavam. Ninguém tomou o bonde, e por toda a viagem discutiram e altercaram em grande troça, comentando com gargalhadas as chalaças gordas que iam encontrando, a chamar a atenção das ruas por onde desfilava a ruidosa farândula. A sala da polícia encheu-se. O interrogatório, exclusivamente dirigido a João Romão, era respondido por todos a um só tempo, a despeito dos protestos e das ameaças da autoridade, que se viu tonta. Nenhum deles nada esclarecia e todos se queixavam da polícia, exagerando as perdas recebidas na véspera. A respeito de como se travara o conflito e quem o provocara, o taverneiro declarou que nada podia saber ao certo, porque na ocasião se achava ausente da estalagem. De que tinha certeza era de que as praças lhe invadiram a propriedade e puseram em cacos tudo o que encontraram, como se aquilo lá fosse roupa de francês. "Bem feito!" bradou o subdelegado. "Não resistissem." Um coro de respostas assanhadas levantou-se para justificar a resistência. Estavam mais que fartos de ver o que pintavam os morcegos quando lhes não saía alguém pela frente. Esbodegavam até a última, só pelo gostinho de fazer mal, pois então uma criatura, porque estava a divertir-se um bocado com os amigos, havia de ser aperreada que nem boi ladrão? Tinha lá jeito? Os rolos era sempre a polícia quem os levantava com as suas fúrias. Não se metesse ela na vida de quem vivia sossegado no seu canto e não seria tanto barulho. Como de costume, o espírito de coletividade que unia aquela gente em círculo de ferro impediu que transpirasse o menor vislumbre de denúncia. O subdelegado, depois de dirigir-se inutilmente a um por um, despachou o bando, que fez logo a sua retirada, no meio de uma alacridade mais quente ainda que a da ida. Lá no cortiço, de portas adentro, podiam esfaquear-se à vontade, que nenhum deles, e muito menos a vítima, seria capaz de apontar o criminoso, tanto que o médico, que logo depois da invasão da polícia desceu da casa do Miranda à estalagem para socorrer Jerônimo, não conseguiu arrancar deste o menor esclarecimento sobre o motivo da navalhada. Não fora nada, não fora de propósito. Estavam a brincar e sucedera aquilo. Ninguém tivera a menor intenção de fazer-lhe moça. Rita mostrou-se de uma incansável solicitude para com o ferido. Foi ela quem correu a buscar os remédios, quem serviu de ajudante ao médico e quem serviu de enfermeira ao doente. Muitos lá iam, demorando-se um instante para dar fé. Ela, porém, desde que Jerônimo se achou operado, não lhe abandonou a cabeceira, ao passo que Piedade, aflita e atarantada, não fazia senão chorar e arreliar-se.
A mulata essa não chorava, mas a sua fisionomia tinha uma profunda expressão de mágoa enternecida. Agora toda ela se sentia apegar-se àquele homem bom e forte, aquele gigante inofensivo, aquele Hércules tranquilo, que mataria o Firmo com uma punhada, mas que, na sua boa fé, se deixara navalhar pelo Facínora. E tudo por causa dela, só por ela. Seu coração de mulher rendia-se cativo a semelhante dedicação, ensanguentada e dolorosa. E ele, o mísero, interrompia as contrações do rosto para sorrir defronte dos olhos enamorados da baiana, feliz naquela desgraça que lhe permitia gozar dos seus carinhos. E tomava-lhe as mãos, e cingia-lhe a cintura, resignado e comovido, sem uma palavra, sem um gesto, mas a dizer bem claro, na sua dor silenciosa e quieta de animal ferido, que a amava muito, que a amava loucamente. Rita afagava-o, já sem a menor sombra de escrúpulo, tratando-o por tu, ameigando-lhe os cabelos sujos de sangue com a polpa macia da sua mão feminil. E ali mesmo, em presença da mulher, dele, só faltava beijá-lo com a boca, que com os olhos o devorava de beijos ardentes e sequiosos. Depois da meia-noite dada, ela e Piedade ficaram sozinhas velando o enfermo. Deliberou-se que este iria pela manhã para a ordem de Santo Antônio, de que era irmão. E com efeito, no dia imediato, enquanto o vendeiro e seu bando andavam lá às voltas com a polícia, o resto do cortiço formigava, tagarelando em volta do concerto das chinas e giraus. Jerônimo, ao lado da mulher e da Rita, seguia dentro de um carro para o hospital. As duas só voltaram de lá à noite, caindo de fadiga. De resto, toda a estalagem estava igualmente prostrada e morrendo pela cama, se bem que nesse dia as lavadeiras em geral gazeassem o trabalho. As que tinham roupa com mais pressa foram lavar fora, ou arrastaram bacias de banho para debaixo das bicas. A falta de melhor vasilha para o serviço. Discutiu-se a campanha da véspera, sem variar o assunto. Aqui era um que lembrava suas proezas com os urbanos, descrevendo entusiasmado os pormenores da luta. Ali outro repetia, cheio de empáfia, os desaforos que dissera depois nas bochechas da autoridade. Mais adiante trocavam-se queixas e recriminações. Cada qual, mulheres e homens, sofrera o seu prejuízo ou a sua arranhadura e mostravam entre si, numa febre de indignação, os objetos partidos ou a parte do corpo escoriada. Mas às 9 da noite já não havia viva alma no pátio da estalagem. A venda fechou-se um pouco mais cedo que de costume. Bertoleza atirou-se ao colchão estrompada. João Romão recolheu-se junto dela, porém não conseguiu dormir. Sentia calafrios e pontadas na cabeça. Chamou pela amiga a gemer e pediu-lhe que lhe desse alguma coisa para suar. Supunha estar com febre. A crioula só descansou quando, muitas horas adiante, depois de mudar-lhe a roupa, o viu pegar no sono, e daí a pouco, às 4 da madrugada, erguia-se ela, com estalos de juntas, a bocejar, fungando no seu estremunhamento pesadão e pigarreando forte. Acordou o caixeiro para ir ao mercado, gargarejou um pouco d'água à torneira da cozinha e foi fazer fogo para o café dos trabalhadores, riscando fósforos e acendendo cavacos num fogareiro, donde começaram a borbotar grossos novelos de fumo espesso. Lá fora clareava já, e a vida renascia no cortiço. A luta de todos os dias continuava, como se não houvera interrupção. Principiava o burburinho. Aquela noite bem dormida punha-os a todos de bom humor. Pombinha, entretanto, nessa manhã, acordara abatida e nervosa, sem ânimo de sair dos lençóis. Pediu café à mãe, bebeu e tornou a abraçar-se nos travesseiros, escondendo o rosto. Não te sentes melhor hoje, minha filha? Perguntou-lhe Dona Isabel, apalpando-lhe a testa. Febre não tens. Ainda sinto o corpo mole, mas não é nada, isso passa. Foi de tanto gelo que tomaste em casa da madama, não te dizia? Agora o melhor é dar-te um escalda-pés. Não, por amor de Deus, daqui a pouco estou de pé. Às 8 horas, com efeito, levantava-se e fazia indolentemente o alinho da cabeça, defronte do seu modesto lavatório de ferro. Dir-se-ia sem forças para a menor coisa.
Toda ela transpirava uma contemplativa melancolia de convalescente. Havia uma doce expressão dolorosa na limpidez cristalina de seus olhos de moça enferma. Um pobre sorriso pálido a entreabrir-lhe as pétalas da boca, sem lhe alegrar os lábios, que pareciam ressequidos à míngua de beijos de amor, assim delicada planta murcha, languece e morre, se carinhosa borboleta não vai sacudir sobre ela as asas prenhes de fecundo e dourado pólen. O passeio à casa de Leone fizera-lhe muito mal. Trouxe de lá impressões de íntimos vexames que nunca mais se apagariam por toda a sua vida. A Cocotte recebeu-a de braços abertos, radiante com apanhá-la junto de si, naqueles divãs fofos e traidores, entre todo aquele luxo extravagante e requintado, próprio para os vícios grandes. Ordenou à criada que não deixasse entrar ninguém, nem mesmo o bebê, e assentou-se ao lado da menina, bem juntinho uma da outra, tomando-lhe as mãos, fazendo-lhe uma infinidade de perguntas e pedindo-lhe beijos, que saboreava gemendo, de olhos fechados. Dona Isabel suspirava também, mas de outro modo. Na sua parva compreensão do conforto, aqueles impertinentes espelhos, aqueles móveis casquilhos e aquelas cortinas escandalosas arrancavam-lhe saudosas recordações do bom tempo e avivavam a sua impaciência por melhor futuro. Ai, assim Deus quisesse ajudá-la. Às 14h, Leone, por sua própria mão, serviu às visitas um pequeno lanche de foie gras, presunto e queijo, acompanhado de champanhe, gelo e água de céus. E, sem se descuidar um instante da rapariga, tinha para ela extremas solicitudes de namorado. Levava-lhe a comida à boca, bebia do seu copo, apertava-lhe os dedos por debaixo da mesa. Depois da refeição, Dona Isabel, que não estava habituada a tomar vinho, sentiu vontade de descansar o corpo. Leone franqueou-lhe um bom quarto com boa cama e mal percebeu que a velha dormia, fechou a porta pelo lado de fora para melhor ficar em liberdade com a pequena. Bem, agora estavam perfeitamente a sós. «Vem cá, minha flor», disse-lhe, puxando-a contra si e deixando-se cair sobre um divã. «Sabes, eu te quero cada vez mais, estou louca por ti». E devorava de beijos violentos, repetidos, quentes, que sufocavam a menina, enchendo-a de espanto e de um instintivo temor, cuja origem a pobrezinha, na sua simplicidade, não podia saber qual era. A Cocotte percebeu o seu enleio e ergueu-se, sem largar-lhe a mão. «Descansemos nós também um pouco», propôs, arrastando-a para a alcova. Pombinha assentou-se constrangida no rebordo da cama e, toda perplexa, com vontade de afastar-se, mas sem ânimo de protestar, por acanhamento, tentou reatar o fio da conversa que ela sustentava um pouco antes à mesa em presença de Dona Isabel. Leone fingia prestar-lhe atenção e nada mais fazia do que afagar-lhe a cintura, as coxas e o colo. Depois, como que distraidamente, começou a desabotoar-lhe o corpinho do vestido. «Não, para quê? Não quero despir-me». «Mas faz tanto calor, põe-te a gosto». «Estou bem assim, não quero». «Que tolice a tua! Não vês que sou mulher, tolinha? De que tens medo? Olha, vou dar o exemplo». E num relance desfez-se da roupa e prosseguiu na campanha. A menina, vendo-se descomposta, cruzou os braços sobre o seio, vermelha de pudor. «Deixa!» segredou-lhe a outra, com os olhos envesgados, a pupila trêmula. E, apesar dos protestos, das súplicas e até das lágrimas da infeliz, arrancou-lhe a última vestimenta e precipitou-se contra ela, a beijar-lhe todo o corpo, a empolgar-lhe com os lábios o róseo bico do peito. «Oh, deixa disso!» reclamava Pombinha, estorcendo-se em cócegas e deixando ver preciosidades de nudez fresca e virginal que enlouqueciam a prostituta. «Que mal faz? Estamos brincando». Não, balbuciou a vítima, repelindo-a. Sim, insistiu Leone, fechando-a entre os braços, como entre duas colunas, e pondo em contato com o dela todo o seu corpo nu.
Pombinha arfava, relutando, mas o atrito daquelas duas grossas pomas irrequietas sobre seu mesquinho peito de donzela impúbere e o roçar vertiginoso daqueles cabelos ásperos e crespos, nas estações mais sensitivas à sua feminilidade, acabaram por foguear-lhe a pólvora do sangue, desertando-lhe a razão ao rebate dos sentidos. Agora espolinhava-se toda, cerrando os dentes, fremindo-lhe a carne em crispações de espasmo, ao passo que a outra, por cima, doida de luxúria, irracional, feroz, revoluteava em corcovos de égua, bufando e relinchando. E metia-lhe a língua tesa pela boca e pelas orelhas, e esmagava-lhe os olhos debaixo dos seus beijos lubrificados de espuma, e mordia-lhe o lóbulo dos ombros, e agarrava-lhe convulsivamente o cabelo, como se quisesse arrancá-lo aos punhados, até que, com um assomo mais forte, devorou-a num abraço de todo o corpo, ganindo ligeiros gritos, secos, curtos, muito agudos, e afinal desabou para o lado, exânime, inerte, os membros atirados num abandono de bêbado, soltando de instante a instante um soluço estrangulado. A menina voltara a si e torcera-se logo em sentido contrário à adversária, cingindo-se rente aos travesseiros e abafando seu pranto, envergonhada e corada. A impudica, mal orientada ainda e sem conseguir abrir os olhos, procurou animá-la, ameigando-lhe a nuca e as espáduas. Mas Pombinha parecia inconsolável e a outra teve de erguer-se a meio e puxá-la como uma criança para o seu colo, onde ela foi ocultando o rosto a soluçar baixinho. — Não chores assim, meu amor. Pombinha continuou a soluçar. — Vamos, não quero ver-te deste modo. Estás zangada comigo? — Não volto mais aqui, nunca mais! Exclamou por fim a donzela, desgalgando o leito para vestir-se. Vem cá, não sejas ruim. Ficarei muito triste se estiveres mal com a tua negrinha. Anda, não me feches a cara. Deixe-me. Vem cá, Pombinha. Não vou, já disse. E vestia-se com movimentos de raiva. Leone saltara para junto dela e pôs-se a beijar-lhe à força os ouvidos e o pescoço, fazendo-se muito humilde, adulando-a, comprometendo-se a ser sua escrava, a obedecer-lhe como um cachorrinho, contando que aquela tirana não se fosse assim zangada. Faço tudo, mas não fiques mal comigo. Ah, se soubesse como eu te adoro. Não sei, largue-me. Espera. Que amolação. Deixa de tolice, escuta, por amor de Deus. Pombinha acabava de encasar o último botão do corpinho e repuxava o pescoço e sacudia os braços, ajustando bem a sua roupa ao corpo. Mas Leone caíra-lhe aos pés, enleando-a pelas pernas e beijando-lhe as saias. Olha, ouve, deixa-me sair. Não hás de ir zangada, ou faço aqui um escândalo dos diabos. É que mamãe já acordou com certeza. Que acordasse. Agora a meretriz defendia a porta da alcova. Ah, meu Deus, deixa-me sair. Não deixo sem fazermos as pazes. Que aborrecimento. Dá-me um beijo. Não dou. Pois então não sais. Eu grito. Pois grita, que me importa. Arrede-se daí, por favor. Faz as pazes. Não estou zangada, creia. Estou indisposta, não me sinto boa. Mas eu faço questão do beijo. Pois bem, aí está. E beijou-a. Não quero assim, foi dado de má vontade. Pombinha deu-lhe outro. Ah, agora bem, esperam nada. Deixa arranjar-me, é um instante. Em 3 tempos, lavou-se ligeiramente no bidê, endireitou o penteado defronte do espelho num movimento rápido de dedos e empoou-se, perfumou-se e enfiou camisa, anágua e penteador. Tudo com uma expedição de quem está habituada a vestir-se muitas vezes por dia. E pronta correu uma vista de olhos pela menina, desenrugou-lhe a saia, consertou-lhe melhor os cabelos e, readquirindo o seu ar tranquilo de mulher ajuizada, tomou-a pela cintura e levou-a vagarosamente até a sala de jantar para tomarem vermute com gasosa. O jantar foi às 6h30, correu frio. Não tanto por parte de Pombinha, que aliás se mostrava bem incomodada, como porque Dona Isabel, dormindo até o momento de a chamarem para a mesa, sentia-se aziada com o foie gras,
A dona da casa, todavia, não se forrou a desvelos e fez por alegrá-las, rindo e contando anedotas burlescas. Ao café apareceu Juju, que a criada levara a passear desde logo depois do almoço, e uma afetação de agrados levantou-se em torno da pequerrucha. Leone pôs-se a conversar com ela, falando como criança, dizendo-lhe que mostrasse a Dona Isabel o seu papatinho novo. Mais tarde, no terraço, enquanto fumava um cigarro, tomou a mão de Pombinha e meteu-lhe no dedo um anel com um diamante cercado de pérolas. A menina recusou o mimo, formalmente. Foi preciso a intervenção da velha para que ela consentisse em aceitá-lo. Às 8 horas, retiraram-se as visitas, seguindo direitinho para a estalagem. Durante toda a viagem, Pombinha parecia preocupada e triste. — Que tens tu? Perguntou-lhe a mãe 2 vezes. E de ambas a filha respondeu: Nada, aborrecimento. No pouco que dormiu essa noite, que foi a do barulho com a polícia, teve sonhos agitados e passou mal todo o dia seguinte, com molezas de febre e dores no útero. Não arredou o pé de casa nem para ver os destroços do conflito. A notícia do defloramento e da fuga de Florinda, como a da loucura da velha marciana, produziu-lhe grande abalo nos nervos. Na manhã imediata, a despeito de fazer-se forte, torceu o nariz ao pobre almoço que Dona Isabel lhe apresentou carinhosa. Persistiam-lhe as dores uterinas, não vivas, mas constantes. Não teve ânimo de pegar na costura, e um livro que ela tentou ler foi por várias vezes repelido. Às 11 para o meio-dia, era tal seu constrangimento e era tal seu desassossego entre as apertadas paredes do número 15 que, malgrado os protestos da velha, saiu a dar uma volta por detrás do cortiço, à sombra dos bambus e das mangueiras. Uma irresistível necessidade de estar só, completamente só, uma aflição de conversar consigo mesma, a apartava no seu estreito quarto sufocante, tão tristonho e tão pouco amigo. Pungia-lhe na brancura da alma virgem um arrependimento incisivo e negro das torpezas da antevéspera. Mas, lubrificada por essa recordação, toda a sua carne ria e rejubilava-se, pressentindo delícias que lhe pareciam reservadas para mais tarde, junto de um homem amado. Dentro dela balbuciavam desejos, até aí mudos e adormecidos, e mistérios desvendavam-se no segredo do seu corpo, enchendo-a de surpresa e mergulhando-a em fundas concentrações de êxtase. Um inefável quebranto afrouxava-lhe a energia e distendia-lhe os músculos com uma embriaguez de flores traiçoeiras. Não pôde resistir, assentou-se debaixo das árvores, um cotovelo em terra, a cabeça reclinada contra a palma da mão. Na doce tranquilidade daquela sombra morna, ouvia-se retinir distante a picareta dos homens da pedreira e o martelo dos ferreiros na forja. E o canto dos trabalhadores, ora mais claro, ora mais duvidoso, acompanhando o marulhar dos ventos, ondeava no espaço, melancólico e sentido, como um coro religioso de penitentes. O calor tirava do capim um cheiro sensual. A moça fechou as pálpebras, vencida pelo seu delicioso entorpecimento, e estendeu-se de todo no chão, de barriga para o ar, braços e pernas abertas. Adormeceu. Começou logo a sonhar que em redor ia tudo se fazendo de um cor-de-rosa, a princípio muito leve e transparente, depois mais carregado e mais, até formar-se em torno dela uma floresta vermelha cor de sangue, onde largos tinhorões rubros se agitavam lentamente. E viu-se nua, toda nua, exposta ao céu, sob a tépida luz de um sol embriagador, que lhe batia de chapa sobre os seios. Mas pouco a pouco seus olhos, posto que bem abertos, nada mais enxergavam do que uma grande claridade palpitante, onde o sol, feito de uma só mancha reluzente, oscilava como um pêndulo fantástico. Entretanto, notava que, em volta da sua nudez alourada pela luz, iam se formando ondulantes camadas sanguíneas, que se agitavam, desprendendo aromas de flor.
E rodando o olhar, percebeu, cheia de encantos, que se achava deitada entre pétalas gigantescas, no regaço de uma rosa interminável, em que seu corpo se atufava como em ninho de veludo carmesim, bordado de ouro, fofo, macio, trescalante e morno. E suspirando, espreguiçou-se toda num eleio de volúpia ascética. Lá do alto, o sol a fitava obstinadamente, enamorado das suas mimosas formas de menina. Ela sorriu para ele, requebrando os olhos, e então o fogoso astro tremeu e agitou-se, e desdobrando-se, abriu-se de par em par em duas asas e precipitou a fremir, atraído e perplexo. Mas de repente, nem que se de improviso lhe inflamassem os desejos, precipitou-se lá de cima agitando as asas. E veio, enorme borboleta de fogo, adejar luxuriosamente em torno da imensa rosa, em cujo regaço a virgem permanecia com os peitos franqueados. E a donzela, sempre que a borboleta se aproximava da rosa, sentia-se penetrar de um calor estranho que lhe acendia gota a gota todo o seu sangue de moça. E a borboleta, sem parar nunca, doidejava em todas as direções, ora fugindo rápida, ora se chegando lentamente, medrosa de tocar com as suas antenas de brasa a pele delicada e pura da menina. Esta, delirante de desejos, ardia por ser alcançada e empinava o colo, mas a borboleta fugia. Uma sofreguidão lúbriga, desensofrida, apoderou-se da moça. Queria a todo custo que a borboleta pousasse nela, ao menos um instante, um só instante, e a fechasse num rápido abraço dentro das suas asas ardentes. Mas a borboleta, sempre doida, não conseguia deter-se. Mal se adiantava, fugia logo, irrequieta, desvairada de volúpia. Vem, vem, suplicava a donzela, apresentando o corpo. Pousa um instante em mim, queima minha carne no calor das tuas asas. E a rosa que tinha ao colo é que parecia falar e não ela. De cada vez que a borboleta se avizinhava com as suas negaças, a flor arregaçava-se toda, dilatando as pétalas, abrindo o seu pistilo vermelho e ávido daquele contato com a luz. Não fujas, pousa um instante. A borboleta não pousou, mas num delírio convulsa de amor, sacudiu as asas com mais ímpeto e uma nuvem de poeira dourada desprendeu-se sobre a rosa, fazendo a donzela soltar gemidos e suspiros, tonta de gosto sob aquele flúvio luminoso e fecundante. Nisto, Pombinha soltou um ai formidável e despertou sobressaltada, levando logo ambas as mãos ao meio do corpo. E feliz e cheia de susto ao mesmo tempo, a rir e a chorar, sentiu o grito da puberdade sair-lhe afinal das entranhas, em uma onda vermelha e quente. A natureza sorriu-se comovida. Um sino ao longe batia alegre as 12 badaladas do meio-dia. O sol vitorioso estava a pino, e por entre a copagem negra da mangueira, um dos seus raios descia em fio de ouro sobre o ventre da rapariga, abençoando a nova mulher que se formava para o mundo. Capítulo 12. Pombinha ergueu-se de um pulo e abriu de carreira para casa. No lugar em que estivera deitada, o capim verde ficou matizado de pontos vermelhos. A mãe lavava a tina. Ela chamou-a com instância, enfiando cheia de alvoroço pelo número 15. E aí, sem uma palavra, ergueu as saias do vestido e expôs a Dona Isabel as suas fraldas ensanguentadas. "Veio?" perguntou a velha com um grito arrancado do fundo d'alma. A rapariga meneou a cabeça afirmativamente, sorrindo feliz e enrubescida. As lágrimas saltaram dos olhos da lavadeira. "Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!" exclamou ela, caindo de joelhos defronte da menina e erguendo para Deus o rosto e as mãos trêmulas. Depois abraçou-se às pernas da filha e, no arrebatamento da sua comoção, beijou-lhe repetidas vezes a barriga e parecia querer beijar-lhe também aquele sangue abençoado que lhes abria os horizontes da vida, que lhes garantia o futuro, aquele sangue bom que descia do céu como a chuva benfazeja sobre uma pobre terra esterilizada pela seca.
Não se pôde conter. Enquanto Pombinha mudava de roupa, saiu ela ao pátio, apregoando aos 4 ventos a linda notícia. E se não fora a formal oposição da menina, teria passeado em triunfo a camisa ensanguentada, para que todos a vissem bem e para que todos a adorassem entre hinos de amor, que nem a uma Verônica sagrada de um Cristo. Minha filha é mulher, minha filha é mulher. O fato abalou o coração do cortiço. As duas receberam parabéns e felicitações. Dona Isabel acendeu velas de cera à frente do seu oratório e nesse dia não pegou mais no trabalho. Ficou estonteada, sem saber o que fazia, a entrar e a sair de casa, radiante de ventura. De cada vez que passava junto da filha, dava-lhe um beijo na cabeça e, em segredo, recomendava-lhe todo o cuidado, que não apanhasse umidade, que não bebesse coisas frias, que se agasalhasse o melhor possível e, no caso de sentir o corpo mole, que se metesse logo na cama. Qualquer imprudência poderia ser fatal. O seu empenho era pôr o João da Costa, no mesmo instante, ao corrente da grande novidade e pedir-lhe que marcasse logo o dia do casamento. A menina entendia que não, que era feio, mas a mãe arranjou um portador e mandou chamar o rapaz com urgência. Ele apareceu à tarde. A velha convidara a gente para jantar, matou 2 galinhas, comprou garrafas de vinho e à noite serviu às 9 horas um chá com biscoitos. Neném e a das Dores apresentaram-se em trajos de festa, fez-se muita cerimônia. Conversou-se em voz baixa, formando todos em volta de Pombinha uma solícita cadeia de agrados, uma respeitosa preocupação de bons desejos, a que ela respondia sorrindo comovida, como que exalando da frescura da sua virgindade um vitorioso aroma de flor que desabrocha. E a partir desse dia, Dona Isabel mudou completamente. As suas rugas alegraram-se. Ouviam-na cantarolar pela manhã, enquanto varria a casa e espanava os móveis. Não obstante, depois do tremendo conflito que acabou em navalhada, uma tristeza ia minando uma grande parte da estalagem. Já se não faziam as quentes noitadas de violão e dança ao relento. A Rita andava aborrecida e concentrada desde que Jerônimo partiu para a ordem. Firmo fora intimado pelo vendeiro a que lhe não pusesse nunca mais os pés em casa, sob pena de ser entregue à polícia. Piedade, que vivia a dar ais, carpindo a ausência do marido, ainda ficou mais consumida com a primeira visita que lhe fez ao hospital. Encontrou-o frio e sem uma palavra de ternura para ela, deixando até perceber a sua impaciência para ouvir falar da outra, daquela maldita mulata dos Jabos, que no fim de contas era a única culpada de tudo aquilo e havia de ser a sua perdição e mais o seu homem. Quando voltou de lá, atirou-se à cama a soluçar sem alívio e nessa noite não pôde pregar olho, senão já pela madrugada. Um negro desgosto comia por dentro, como tubérculos de tísica, e tirava-lhe a vontade para tudo que não fosse chorar. Outro que também, coitado, arrastava a vida muito triste era o Bruno. A mulher, que a princípio não lhe fizera grande falta, agora o torturava com a sua distância. Um mês depois da separação, o desgraçado já não podia esconder o seu sofrimento e ralava-se de saudades. A bruxa, a pedido dele, tirou a sorte nas cartas e disse-lhe misteriosamente que Leocádia ainda o amava. Só Dona Isabel e a filha andavam deveras satisfeitas. Essas sim, nunca tinham tido uma época tão boa e tão esperançosa. Pombinha abandonara o curso de dança. O noivo ia agora visitá-la, invariavelmente, todas as noites. Chegava sempre às 7 horas e demorava-se até às 10. Davam-lhe café numa xícara especial, de porcelana. Às vezes jogavam a bisca e ele mandava buscar, de sua algibeira, uma garrafa de cerveja alemã e ficavam a conversar os 3. Cada qual defronte do seu copo, a respeito dos projetos de felicidade comum. Outras vezes, o Costa, sempre muito respeitador, muito bom rapaz, acendia o seu charuto da Bahia e deixava-se cair numa pasmaceira a olhar para a moça, todo embebido nela. Pombinha punha alegrias naqueles serões com as suas garrulices de pomba que prepara o ninho. Depois do seu idílio com o sol, fazia-se muito amiga da existência, sorvendo a vida em haustos largos, como quem acaba de sair de uma prisão e saboreia o ar livre. Volvia-se carnuda e cheia, sazonava que nem uma fruta, que nos provoca o apetite de morder.
Dona Isabel, ao lado deles, toscanejava do meio para o fim da visita, traçando cruzes na boca e afugentando os bocejos com voluptuosas pitadas da sua insigne tabaqueira. Fixado o dia do casamento, o assunto inalterável da conversa era o enxoval da noiva e a casinha que o Costa preparava para a lua de mel. Iriam todos os três morar juntos. Teriam cozinheiro e uma criada que lavasse e engomasse. O rapaz trouxera peças de linho e de algodão, e ali à luz amarela do velho candeeiro de querosene, enquanto a mãe talhava camisas e lençóis, a filha cosia valentemente numa máquina que lhe oferecera o noivo. Uma vez, eram 2 da tarde, ela pregava rendas numa fronha de almofada, quando o Bruno, cheio de hesitações a coçar os cabelos da nuca, pálido e mal asseado, disse-lhe, encostando-se à ombreira da porta: "Ora, nhã Pombinha, tinha-lhe um servicinho a pedir, mas vosmecezinha agora anda tão tomada com o seu enxoval que não há de querer dar-me amassos." "Que queres tu, Bruno?" "Não é nada, é que precisava que vosmecezinha me fizesse uma carta para aquele diabo, mas já se vê que não tem cabimento, fica para depois." "Uma carta para tua mulher, não é? Coitada, é mais doida do que ruim, pois se a gente até dos brutos tem pena. Pois está servido, queres para já?" "Não vale estorvar, continue seu servicinho, eu volto por outra vez." "Não, anda cá, entra, o que se tem de fazer, faça logo." "Deus lhe pague, vosmecezinha é mesmo um anjo, não sei a quem se chegue a gente, ao depois que já não lhe tivermos cá." E continuou a louvar a bondade da rapariga, enquanto esta, toda serviçal, preparava numa mesinha redonda os seus apetrechos de escrita. "Vamos lá, Bruno, que queres tu mandar dizer a Leocádia?" "Diga-lhe antes de mais nada que aquilo que quebrei dela, que dou outro, que ela fez mal em quebrar também o que era meu, mas que feche os olhos, águas passadas não movem moinho, que sei que ela agora está desempregada e aos paus, está a dever para mais de mês na estalagem, mas que não precisa dar cabeçadas, que me mande cá o senhorio que me entendo com ele, que acho bom que ela deixe a casa da crioula onde come, porque a mulher já se queixou e já disse a quem quis ouvir que aquilo lá não era ponto de vadios e mulheres de má vida, que ela, se tivesse um pouco de tino, nem precisava estar às migalhas dos outros, que eu na forja fazia para trazer de barriga cheia e mais aos filhos que Deus mandasse." Principiava a tomar calor. Que a culpada de tudo isso é só ela e mais ninguém, tivesse um bocado de juízo e não precisava envergonhar a cara por aí. "Isso já está dito, Bruno." "Pois arrume-lhe outra vez a ver se ela toma bril." "E que mais?" "Que lhe não quero mal, nem lhe rogo pragas, mas que é bem feito que ela amargue um pouco do pão do diabo, para ficar sabendo que uma mulher direita não deve olhar senão para seu marido, e que se ela não fosse tão maluca..." "Já aí você vai repetir ainda uma vez a mesma cantiga. Mas diga-lhe sempre, tenha paciência, nhã Pombinha, que ainda estaria aqui comigo como dantes, sem aguentar repelões estranhos." "Adiante, Bruno." "Diga-lhe..." E interrompeu-se. Ora, que mais ele tinha a dizer? Coçou a cabeça. "Veja, Bruno, você é quem sabe o que precisa escrever à sua mulher. Diga-lhe..." Não se animava. Diga-lhe... Não lhe diga mais nada. Posso então fechar a carta?" "Está bom", resmungou o ferreiro, decidindo-se. "Vá lá, diga-lhe que... Houve um silêncio no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. "Diga-lhe que, se ela quiser tornar para minha companhia, que pode vir, eu esqueço tudo." Pombinha, impressionada pela transformação da voz dele, levantou o rosto e viu que as lágrimas lhe desfilavam 2 a 2, 3 a 3 pela cara, indo afogar-se-lhe na moita cerdosa das barbas. E coisa estranha, ela que escrevera tantas cartas naquelas mesmas condições, que tantas vezes presenciara o choro rude de outros muitos trabalhadores do cortiço, sobressaltava-se agora com os desalentados soluços do ferreiro. Porque só depois que o sol lhe abençoou o ventre, depois que nas suas entranhas ela sentiu o primeiro grito de sangue de mulher, teve olhos para essas violentas misérias dolorosas, a que os poetas davam o bonito nome de amor.
A sua intelectualidade, tal como seu corpo, desabrochara inesperadamente, atingindo de súbito, em pleno desenvolvimento, uma lucidez que a deliciava e surpreendia. Não a comovera tanto a revolução física, como que naquele instante o mundo inteiro se despia à sua vista, de improviso esclarecida, patenteando-lhe todos os segredos das suas paixões. Agora, encarando as lágrimas do Bruno, ela compreendeu e avaliou a fraqueza dos homens, a fragilidade desses animais fortes, de músculos valentes, de patas esmagadoras, mas que se deixavam encabrestar e conduzir humildes pela soberana e delicada mão da fêmea. Aquela pobre flor de cortiço, escapando à estupidez do meio em que desabotoou, tinha de ser fatalmente vítima da própria inteligência. À míngua de educação, seu espírito trabalhou a revelia e atraiçoou-a, obrigando-a a tirar da substância caprichosa da sua fantasia de moça ignorante e viva a explicação de tudo que lhe não ensinaram a ver e sentir. Bruno retirou-se com a carta. Pombinha pousou os cotovelos na mesa e tulipou as mãos contra o rosto, a cismar nos homens. Que estranho poder era esse que a mulher exercia sobre eles, a tal ponto que os infelizes, carregados de desonra e de ludibrio, ainda vinham covardes e suplicantes mendigar-lhe o perdão pelo mal que ela lhe fizera. E surgiu-lhe então uma ideia bem clara da sua própria força e do seu próprio valor. Sorriu. E no seu sorriso já havia garras. Uma aluvião de cenas que ela jamais tentara explicar e que até aí jaziam esquecidas nos meandros do seu passado, apresentavam-se agora nítidas e transparentes. Compreendeu como era que certos velhos respeitáveis, cujas fotografias Leone lhe mostrara no dia que passaram juntas, deixavam-se vilmente cavalgar pela loureira, cativos e submissos, pagando a escravidão com a honra, os bens e até com a própria vida, se a prostituta, depois de os ter esgotado, fechava-lhes o corpo. E continuou a sorrir, desvanecida na sua superioridade sobre esse outro sexo, vaidoso e fanfarrão, que se julgava senhor e que, no entanto, fora posto no mundo simplesmente para servir ao feminino, escravo ridículo que, para gozar um pouco, precisava tirar da sua mesma ilusão a substância do seu gozo, ao passo que a mulher, a senhora, a dona dele, ia tranquilamente desfrutando o seu império, endeusada e querida, prodigalizando martírios que os miseráveis aceitavam contritos, a beijar os pés que os deprimiam e as implacáveis mãos que os estrangulavam. Ah, homens, homens! Sussurrou ela de envolta com um suspiro. E pegou de novo na costura, deixando que o pensamento vadiasse à solta, enquanto os dedos iam maquinalmente pregando as rendas naquela almofada em que a sua cabeça teria de repousar para receber o primeiro beijo genital. Num só lance de vista, como quem apanha uma esfera entre as pontas de um compasso, mediu com as antenas da sua perspicácia mulheril toda aquela esterqueira, onde ela, depois de se arrastar por muito tempo como larva, um belo dia acordou borboleta à luz do sol. E sentiu diante dos olhos aquela massa informe de machos e fêmeas, a comichar, a fremir concupiscente, sufocando-se uns nos outros. E viu o Firmo e o Jerônimo atassalharem-se, como dois cães que disputam uma cadela da rua, e viu Miranda ali defronte, subalterno ao lado da esposa infiel, que se divertia a fazê-lo dançar a seus pés, seguro pelos chifres. E viu Domingos, que fora da venda, furtando horas ao sono depois de um trabalho de barro e perdendo o seu emprego e as economias ajuntadas com seu sacrifício para ter um instante de luxúria entre as pernas de uma desgraçadinha irresponsável e tola. E tornou a ver o Bruno a soluçar pela mulher, e outros ferreiros e hortelões e cavouqueiros e trabalhadores de toda espécie, um exército de bestas sensuais, cujos segredos ela possuía, cujas íntimas correspondências escrevera dia a dia, cujos corações conhecia como as palmas das mãos. Porque a sua escrivaninha era um pequeno confessionário, onde toda a salsugem e todas as fezes daquela praia de despejo foram arremessadas, espumantes de dor e aljofradas de lágrimas.
E na sua alma enfermiça e aleijada, no seu espírito rebelde de flor mimosa e peregrina criada num monturo, violeta infeliz que um estrume forte demais para ela atrofiara, a moça pressentiu bem claro que nunca daria de si ao marido que ia ter uma companheira amiga, leal e dedicada. Pressentiu que nunca o respeitaria sinceramente como a um ser superior, por quem damos a vida. Que nunca lhe votaria entusiasmo e, por conseguinte, nunca lhe teria amor, desse que ela se sentia capaz de amar alguém, se na terra houvera homens dignos disso. Não amaria de certo, porque o Costa era como os outros, passivo e resignado, aceitando a existência que lhe impunham as circunstâncias, sem ideias próprias, sem temeridades de revolta, sem atrevimentos de ambição, sem vícios trágicos, sem capacidade para grandes crimes. Era mais um animal que viera ao mundo para propagar a espécie, um pobre diabo, enfim, que já a adorava cegamente e que mais tarde, com ou sem razão, derramaria aquelas mesmas lágrimas ridículas e vergonhosas que ela vira decorrendo em quentes camarinhas pelas ásperas e maltratadas barbas do marido de Leocádia. E não obstante, até então, aquele matrimônio era o seu sonho dourado, pois agora, nas vésperas de obtê-lo, sentia repugnância em dar-se ao noivo, e se não for a mãe, seria muito capaz de dissolver o ajuste. Mas daí a uma semana, a estalagem era toda em rebuliço desde logo pela manhã. Só se falava em casamento, havia em cada olhar um sanguíneo reflexo de noites de núpcias. Desfolharam-se rosas à porta da Pombinha. Às 11 horas parou um carro à entrada do cortiço com uma senhora gorda, vestida de seda cor de pérola. Era a madrinha que vinha buscar a noiva para a igreja de São João Batista. A cerimônia estava marcada para o meio-dia. Toda essa formalidade embatucava os circunstantes que se alinhavam imóveis defronte do número 15, com as mãos cruzadas atrás, o rosto paralisado por uma comoção respeitosa. Alguns sorriam enternecidos, quase todos tinham os olhos ressumbrados d'água. Pombinha surgiu à porta de casa, já pronta para desferir o grande voo. De véu e grinalda, toda de branco, vaporosa, linda, parecia comovida. Despedia-se dos companheiros, atirando-lhes beijos com o seu ramalhete de flores artificiais. Dona Isabel chorava como criança, abraçando as amigas uma por uma. Deus lhe ponha virtude, exclamou a machona, e que lhe dê um bom parto quando vier a primeira barriga. A noiva sorria de olhos baixos. Uma fímbria de desdém toldava-lhe a rosada candura de seus lábios. Encaminhou-se para o portão, cercada pela bênção de toda aquela gente, cujas lágrimas rebentaram afinal, feliz cada um por vê-la feliz em seu caminho da posição que lhe competia na sociedade. Não, aquela não nascera para isto, sentenciou Alexandre, retorcendo o reluzente bigode. Seria lástima se a deixassem ficar aqui. O velho Libório, cascalhando uma risada decrépita, queixou-se de que o maganão do Costa lhe passara a perna, roubando-lhe a namorada. Ingrata, ele que estava disposto a fazer uma asneira. Neném deu uma corrida até a noiva na ocasião em que essa chegava à carruagem e, estalando-lhe um beijo na boca, pediu-lhe com empenho que se não esquecesse de mandar-lhe um botão da sua grinalda de flores de laranjeira. Diz que é muito bom para quem deseja casar, e eu tenho tanto medo de ficar solteira, é todo o meu susto. No início do fragmento lido neste episódio, teve o relato da devastação de algumas casinhas do cortiço em função da entrada da polícia, que, independente de saber se os moradores tinham participação na briga pela qual eles foram chamados ali, entram quebrando tudo
e causando terror aos moradores. Mesmo na casa dos envolvidos na briga, que eram o Firmo e o Jerônimo, a polícia não teria direito de usar violência contra os pertences das pessoas ou invadir com violência. As personagens reclamam que os policiais entram e esbodegam tudo só pelo gostinho de fazer mal. O Cortiço é um romance que tem o Rio de Janeiro como cenário e foi escrito em 1890. Mas é impossível não fazer um paralelo com a atual truculência da polícia procurando suspeitos nas favelas do Rio de Janeiro hoje, que é o argumento que eles usam para invadir, procurar suspeito. Eu estou gravando este episódio em 9 de maio de 2021 e há poucos dias aconteceu uma chacina no bairro Jacarezinho, no Rio. 27 pessoas que a polícia rotulou como suspeitos foram fuzilados, causando pânico nos moradores. Desde quando o tratamento com o suspeito é tiro? Só se o suspeito for pobre. 39 quilos de cocaína no avião presidencial, no mandato de Bolsonaro, e mais de 100 fuzis encontrados no condomínio Vivendas da Barra, onde morou Bolsonaro e seus filhotes, e onde moram amigos da família Bolso, e nenhum sinal de truculência por parte da polícia. Até quando a gente vai aguentar isso? Na leitura de hoje, vimos também um fragmento importante do romance, que é a reviravolta na história da personagem Pombinha. Geralmente, as pessoas que já leram O Cortiço lembram dessa personagem. Pombinha era até aqui quase uma personagem do realismo fantástico, uma figura meio supra-humana, meio que do campo da imaginação. Com 18 anos, ela ainda não menstruava. Eu não sei se isso é possível do ponto de vista da biologia, mas é no mínimo raro. Tem uma contradição na amizade de Dona Isabel, a mãe da Pombinha, com a Leone, porque ela é super cuidadosa com a moral e com as influências que podem estragar a filha. Uma vez saiu da casa da Rita Baiana, porque ela e o Firmo estavam aos beijos, e ela não queria que Pombinha ficasse naquele ambiente. E, no entanto, visita a prostituta. E não é uma visita rápida, é passar o dia, dormir de tarde num dos quartos da casa. Enquanto Dona Isabel dorme, a garota sofre uma investida da prostituta. Leone sempre beijava muito e dava presentes à Pombinha, mas a garota não via nenhuma malícia no comportamento da amiga. É muito comentada essa cena do sexo entre duas mulheres no romance, até por ser um romance de 1890, quando relações homossexuais não apareciam com frequência na literatura. Talvez O Cortiço tenha sido o primeiro romance da literatura brasileira com cena de sexo entre mulheres. Mas me parece que o aspecto chocante da cena não é muito debatido. O que Leone faz é um estupro, ou no mínimo uma cena de assédio, porque a menina repetia que não queria e é forçada o tempo todo. O narrador descreve a cena como um embate em que Pombinha é vítima e Leone é sua adversária. Como resultado dessa experiência na casa de Leone, o corpo e a mente de Pombinha desabrocham. E ela finalmente menstrua. O autor usa a metáfora da borboleta de sol, que toca no ventre da personagem e ela vira mulher. De certa forma, a Leone, com seu cabelo artificialmente loiro, foi a borboleta que acordou o corpo até então inerte da Pombinha, que vivia como num estado de letargia, de uma lagarta esperando uma metamorfose para acordar borboleta. E a metamorfose acontece. Eu acho bonita essa descrição do sonho da personagem. Numa grama verde quente de sol, enquanto ela sente as cólicas pré-menstruais e sonha que está deitada sobre uma rosa vermelha e que o sol, em forma de borboleta, libera uma poeira dourada. A menstruação de Pombinha estava relacionada ao casamento que a levaria a ascender socialmente, sair do cortiço. Então, a poeira dourada pode ser uma metáfora do futuro economicamente confortável que ela terá quando menstruar. Depois, o narrador explica que era um raio de sol entre as folhas da palmeira que estava exatamente sobre o ventre, e no sonho ela sente esse calor da borboleta de sol. Pombinha passa a ganhar corpo e tem um insight sobre a condição do poder feminino sobre os homens, que pareciam super fortes,
mas que ela mesma estava acostumada a verem chorar ditando cartas de amor que ela escrevia. Pombinha vê a fragilidade nesses homens que são fortes de músculos, mas frágeis emocionalmente, que brigam e se esfaqueiam por mulheres, como o Firmo e o Jerônimo, e pensa que o Costa, o noivo dela, é igual a eles, e que então ela pode explorar o poder que tem como fêmea. Escrevendo uma carta para o Bruno chamar de volta a Leocádia, a mulher dele pega no capinzal em flagrante com o Henrique e que ele expulsou de casa, notem que a Pombinha não tem muita paciência para as frases dele xingando a mulher, sendo que antes ela ouvia o ditado das cartas sem opinar. Ela então faz uma leitura precisa do que move aqueles homens do cortiço. Por hoje, fico por aqui. No próximo episódio, continuo a leitura de O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Fiquem bem, usem a máscara corretamente, cuidem-se, porque já basta o Estado, o governo, querendo nos matar. Abraço!